Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra, trazendo para vocês as primeiras e principais notícias do Mengão Queridão, nesta quinta-feira, dia 13 de fevereiro de 2025. Nesse vídeo aqui eu vou trazer atualizações do Jorginho para vocês. Eu sei que tá maçante essa história, essa novela, como sempre, né, pessoal? Tudo que o Flamengo negocia e tenta fica meio maçante, mas eu vou trazer para vocês informações bem rápidas e uma atualização sobre a situação do Jorginho. Afinal de contas, ele vai assinar ou não vai assinar com o Flamengo? Bom, mas antes de mais nada, eu quero pedir para você deixar o seu like, curtir o nosso vídeo, é importante para o YouTube poder nos recomendar para fora da nossa bolha. Quero pedir para que você se inscreva aqui também, se vocês estão achando que aquela confusão que rolou com o Botafogo ontem é uma coisa isolada, meus amigos, a temporada só está começando. Daqui para frente é pega para capar o tempo todo. Ou vocês acharam que o Flamengo ia passar todos os clássicos de boa, sem estresse, no miudinho? Não. Agora é que o bicho vai pegar e é agora que você tem que estar antenado em tudo que está acontecendo no Mengão também, tá? Então bora se inscrever, clica no sininho aí e veja se a opção todas está marcado para você não perder nenhuma atualização de novo vídeo. E como eu disse, o Flamengo está começando as principais competições agora. E para você ficar inteirado de tudo, é se inscrevendo aqui no nosso canal e baixando o aplicativo Flash Score. O link está aqui na descrição e no comentário fixado. O Flash Score é o melhor aplicativo para você acompanhar o desempenho do Flamengo, do Real Madrid, do Liverpool, do Arsenal, do Everton da Inglaterra. Inclusive ontem eu acompanhei no Flash Score a movimentação do nosso querido Charlie Alcaraz. Por quê? Porque interessa ao Flamengo que ele cumpra os 6 jogos lá para poder receber 18 milhões de euros na venda obrigatória para a equipe do Everton. E aí, para saber como o Alcaraz está jogando, quantos passes ele deu, se deu assistência, se está jogando bem, se está convencendo a equipe do Everton a tê-lo, Flash Score. É o melhor, sem sombra de dúvidas. Se você usa outro score aí no seu celular, outro aplicativo de score no seu celular, desinstala, meu patrão, e clica no link que está aqui para baixar o Flash Score. Tem que ser nesse link aqui, porque aí o patrocinador vê que você fez o download através do nosso canal e permanece com a parceria com a gente, tá bom? Então desinstala o que você tiver aí, pode confiar no Fabrício Lopes que o Flash Score é a melhor solução. Por falar nisso, gente, a pancadaria de Botafogo e Flamengo não foi a única pancadaria que eu vi ontem, não. Ontem jogaram Everton e Liverpool pelo campeonato inglês. E há uma grande rivalidade entre essas duas equipes, tanto que elas estão até empatadas no número de vitórias, 41 vitórias para cada lado e 38 empates com o de ontem. Mas por que eu estou falando disso com vocês? Porque, mais uma vez, o Carlos Alcaraz não entrou como titular. O que isso influencia no Flamengo? O Flamengo fez um acordo com o Everton de empréstimo pelo Carlos Alcaraz, onde ele teria que entrar por 6 jogos como titular para que o Everton exercesse a obrigatoriedade de compra. Acompanhando através do Flash Score e vendo na TV, os 2 jogos que o Carlos Alcaraz fez saindo do banco de reservas até agora, ele foi um dos melhores jogadores em campo, com nota e com desempenho, segundo o Flash Score e os comentaristas ingleses, muito acima dos seus companheiros. Então, mais dia menos dia, ele vai pegar a titularidade nessa equipe do Everton e vai fazer os 6 jogos, se Deus quiser, para o Flamengo poder receber esses 18 milhões de euros. Agora, para você que gostaria de ter o Carlos Alcaraz na equipe rubro-negra, vai acompanhando o Flash Score, porque se ele não cumprir os 6 jogos, a obrigatoriedade de compra cai, mas pode ser que o Everton renegocie com o Flamengo a questão de comprar o Carlos Alcaraz, em outros termos, em outros valores, mas ele está indo muito bem. E como eu disse, veja no Flash Score o desempenho do Carlos Alcaraz nessas 2 primeiras partidas dele pelo Everton e vocês vão ver que ele mandou muito melhor do que qualquer outro jogador da equipe dele. Então, o link está aqui, na descrição e no comentário fixado. Baixa o Flash Score para que ele continue sendo um parceiro do nosso canal. E coloca aí nos comentários para mim se você queria o Carlos Alcaraz de volta no Flamengo ou se você está torcendo para ele cumprir os jogos lá no Everton.
Bom, o Flamengo venceu o Botafogo, como disse o Felipe Luiz, venceu pela segunda vez o campeão da América e o campeão brasileiro. O jogo não foi legal, não. O Flamengo começou melhor que o Botafogo, chegou a ter 72% de posse de bola no primeiro tempo, mas à medida que fomos aproximando do segundo tempo, a equipe do Felipe Luiz foi dando uma caidinha, tá? No segundo tempo, o Botafogo voltou tentando pressionar o Flamengo, mas rapidinho o Flamengo foi igualando, a posse de bola mudou para o lado do Botafogo, até os 15 minutos do segundo tempo, o Botafogo estava com 65, 70 de posse de bola, aí o Flamengo volta a equilibrar a partida e numa falta que foi sofrida ali na intermediária defensiva do Botafogo, o Arrascaeta cobrou na cabeça do excelente Danilo. Vou falar sobre alguns jogadores, em particular nesse vídeo aqui, do excelente Danilo, que centrou de cabeça para a entrada do Léo Ortiz, de zagueiro para zagueiro, gol do Mengão queridão, gol da vitória. Falar que o Léo Ortiz jogou bem é chover no molhado, porque ele sempre joga bem. Apesar de que o maior susto que o Botafogo nos deu foi uma bola que ele errou na saída de bola ali na área do Flamengo, e os caras chegaram a chutar contra o Matheus Cunha. Bem razoável ontem, principalmente na reposição de bola. Então é bobagem falar do Léo Ortiz, que ele sempre joga bem. Eu quero destacar aqui 3 jogadores. 3. O primeiro é Guilherme Varela. Um monstro defendendo. Não ajuda em nada no ataque. Parecia que o Flamengo estava jogando com 3 zagueiros ontem. Não me lembro do Varela passar do meio de campo. Mas um monstro defendendo, gente. Se o Varela virar zagueiro, ele tem vaga para disputar nesse time do Flamengo, hein? É sério. Se eu sou o Varela, eu repenso a carreira dele, viro zagueiro, porque ele foi um monstro na defesa. Um monstro. Varela que recentemente perdeu a sua mamãe e foi pro jogo porque o Flamengo nesse momento não tem lateral esquerdo, tá todo mundo lesionado. Danilo. Ah, Léo Pereira, bota as tuas barbas de molho, porque o Danilo, como zagueiro, se ele tiver condições físicas de aguentar uma sequência, o Danilo vai se tornar zagueiro titular do Flamengo. Com o Danilo, a gente melhorou a saída de bola da gente, porque ele faz umas viradas de bola. Ele meteu a virada de bola no peito do Wesley, que eu falei, credo. Sabe, uma facilidade para sair jogando absurda. Danilo, em pouco tempo, vai ficar no nível do Léo Ortiz, se tiver físico e pulmão para isso. Jogou demais, salvou gol que podia ter entrado, que nem o Varela também. Um absurdo de jogador. Mas para mim, e agora a galera pode reclamar à vontade, é só a minha opinião, o melhor jogador da partida foi Alan. O Alan arrebentou no meio de campo, e nem me venham com essa que o Alan só toca para trás ou curtinho, porque não é não, tá? O Alan fez viradas de bola maravilhosas, deu velocidade na saída de bola no meio de campo, que estava ruimzinho, mesmo tendo o De La Cruz e o Arrascaeta, que, aliás, me decepcionaram muito no jogo de ontem, mas o Alan, para mim, foi o grande nome do Flamengo, e eu fico muito feliz, porque a gente pode contar com o Alan para essa temporada. Quando o Eric Pulgar entrou, aí eu vi que o nível é diferentão mesmo, tá? O Alan fez, para mim, ontem, a melhor partida dele pelo Flamengo desde que ele chegou. Jogou demais. Em 3 minutos de Eric Pulgar em campo, ele credo. O homem joga, mas joga bola demais também, tá? Vai ser interessante a disputa de posição nesse meio de campo do Flamengo. O Alan tá jogando em alto nível, mas o Eric Pulgar tá muito acima dele, tá? Não gostei do Everton Cebolinha, não gostei do Nico de la Cruz e não gostei do Arrascaeta. O Nico, inclusive, era para ter sido expulso no primeiro tempo quando desferiu uma cotovelada, sei lá por quê, no rosto do Matheus, jogador do Botafogo. Passou em branco porque a arbitragem é horrorosa. Esse árbitro é ridículo. Até agora, no momento que eu estou gravando o vídeo, não tem súmula. Ainda não apareceu na súmula. Por quê? Porque, infelizmente, que todo mundo está falando, e infelizmente eu estou vendo algumas pessoas até se vangloriando de terem arrancado um dente do Danilo Barbosa, zagueiro do Botafogo, do tumulto que aconteceu depois do jogo. A gente poderia ficar falando aqui do gol do Léo Ortiz, da vitória em cima do campeão da América, e nós vamos ter que repercutir aquela lambança, aquela confusão, que só acontece porque o árbitro é muito fraco e não conseguiu segurar os ânimos dos jogadores. É bem verdade. E aí, gente, a verdade é dita, doa quem doer, tá? O Bruno Henrique tá esquentadinho.
ele é meio esquentadinho. Se vocês olharem lances do jogo, o tempo todo ele está encarando os jogadores, não é do Botafogo não, é qualquer adversário. O tempo inteiro ele levanta feito um galinho de briga, encarando os jogadores e tal. Tem muita gente que gosta disso. Tem muita gente que está enaltecendo o direto ou o cruzado que o Cleiton deu no Danilo Barbosa. Eu, sinceramente, não gostei. Não gostei do tumulto, que nós não podemos correr da briga, mas nós também não precisamos fazer tanto. Ah, o Cleiton estava se defendendo. Não, não tá. Ninguém se defende com soco, gente. Pelo amor de Deus. Ninguém se defende com soco. O Cleiton estava errado. Não acho que é motivo para essa euforia. Sabe por quê? Porque o STJD vai vir e vai punir cruelmente o moleque, tá? Pode ter certeza. O Danilo saiu sem um dente por causa de um soco. Se provar, porque eu não vi o soco do Cleiton acertando. Para mim, passou no vácuo. Mas a galera tá falando que acertou. Se o STJD confirmar, o Cleiton vai ficar fora de muitas partidas pelo Flamengo. Talvez a sorte do Cleiton que aquilo ali foi uma partida da FERJ. Então pode ser que a punição caia só em campeonatos da FERJ. E como o Cleiton vai embora mesmo, né, não quer renovar com o Flamengo, talvez não tenha problema para o Flamengo nem para ele. Mas se o STJD pegar gancho a nível nacional, vai ser muito tempo, porque aquilo ali é agressão, gente. E agressão é brabo, tá? É brabo. Mas não vai punir os caras do Botafogo? Não tô nem aí o que vai fazer com os caras do Botafogo. Eles não jogam no meu time. Eu tô preocupado com o Gerson, que injustamente foi expulso por causa desse juiz calça frouxa, porque o Gerson só foi tirar o Danilo Barbosa de cima do Bruno Henrique quando o Bruno Henrique caiu. Então o Gerson foi expulso injustamente, não vai jogar contra o Vasco. Eu tô preocupado com o próprio Bruno Henrique, porque, gente, na moral, que coisa é essa de lesão no Flamengo? O Felipe Luiz está fazendo todo um trabalho para que o Flamengo não, para que os jogadores do Flamengo não se lesionem. Aí, já nos primeiros dias do ano da temporada, a gente perdeu o Alexandro com dores musculares, com lesão muscular na coxa esquerda, e perdemos o Juninho. Agora, pessoal, antes que você pense que o trabalho do Felipe está errado com relação à prevenção de lesões, tem que lembrar que o Juninho está fazendo mais uma temporada. Porque a temporada do Azerbaijão lá na Europa, ela termina em julho. Né? Então, o Juninho está na última perna da temporada dele. Né? E está nos últimos 6 meses da temporada dele e veio para o Flamengo. E aí pega todo mundo correndo pra caraca, todo mundo fresquinho de início de temporada. Então, do Juninho, eu até esperava algum problema muscular. É natural, vocês estão entendendo? Porque o Juninho não teve férias. Ele saiu da temporada regular e veio para o início da temporada nossa. Ele não teve férias. Aconteceu isso com o Everton Ribeiro quando ele chegou, vocês se lembram? Pois é. Então, é um caso diferente. E o Alexandro, né, já é um jogador mais velho e tal, tem que tomar certos cuidados que vai se lesionar. No caso do Ayrton Lucas, foi trauma, uma pancada que deram no joelho dele, deu um inchaçozinho ali. Daqui a pouquinho, para o próximo jogo contra o Vasco, ele já deve estar de volta. Já deve, não, com certeza ele estará de volta. Mas nós não teremos aí o Juninho, que o Flamengo já comunicou que vai fazer exames nele hoje, mas dificilmente, por ser lesão muscular, é no mínimo 15 dias fora. Não teremos o Alexandro e não teremos o Bruno Henrique, que era o cara que vinha fazendo as funções no lugar do Juninho e do Pedro. É o Vasco, a gente já está praticamente classificado e tal, mas me preocupa muito essas expulsões aí. E se o Flamengo tiver alguma coisa para fazer, o Bruno Henrique acho que não tem escapatória não, porque ele provocou os caras mesmo. Aliás, os caras já estavam engasgados desde aquela tentativa de carretilha que o Wesley deu e não conseguiu. O Wesley tentou dar uma Coca-Cola em cima do zagueiro lá, falhou, mas desde aquela hora ali que os caras já estavam injuriados. O Danilo Barbosa é provocador, é isso e aquilo. E é do jogo. Tirar os caras de cabeça é do jogo. E não pode atacante cair nas bobajadas de zagueiro. Em Minas Gerais, o Lianco tirou o Gabigol do clássico, gente. E agora o Danilo Barbosa tira o Bruno Henrique e o Gerson do jogo contra o Vasco. Tem que ter cabeça, psicólogo entra com força em cima desses caras que eles estão perdendo a cabeça por qualquer bobeirinha. Só que eu acho que o Bruno Henrique foi até piedoso, porque nem rolou o chororô. Imagina se o Bruno Henrique faz o chororô, o couro cantava de vez. O futebol tá chato por causa de caras como Danilo Barbosa.
mas a gente não pode cair na pilha dos caras. Se a gente cair na pilha dos caras, só nós nos prejudicamos. Corre o risco do Botafogo nem se classificar. E se o STJD entender que tem que dar gancho nos jogadores do Flamengo, podemos perder o Gerson até a final do Carioca, o Bruno Henrique até a final do Carioca. Absurdo, nação. Absurdo. O Flamengo tem que ter uma cabecinha melhor para isso daí. E o Cleiton, te recomendo sempre a separar, nunca revidar, porque só você vai ser prejudicado agora, meu irmão. Todo mundo aí tá, muitas pessoas enaltecendo você pelo soco, arrancou um dente do jogador. Se as imagens comprovarem que foi isso que aconteceu, você vai pegar um gancho e você vai ficar sem jogar. Sabe o que vai acontecer, Cleiton? Você que não quer renovar com o Flamengo, você vai ser desvalorizado, que você não vai jogar, vai ganhar a alcunha de jogador problemático. Os clubes lá de fora, Benfica, Porto, que estavam interessados, vão falar assim, opa, esse moleque aí não, esse moleque não tem cabeça. E aí você vai, carreira, tudo para quê? Para representar numa briga, Cleiton tem que separar, não agredir. Beleza? Legítima defesa. Não existe legítima defesa que você ataca, tá? Toma a pancada e deixa o cara ser punido, porque do mesmo jeito que podem te punir, puniriam ele também pelas imagens. Só um conselho que eu dou, e aliás eu vou falar para vocês, comentem aqui, porque eu sei que muita gente deve discordar de mim, né? Muita gente deve ser pró-violência, tem que bater mesmo, tem que arrancar dente mesmo, só que pensem como que vai ser a carreira do Cleiton até agora. Um novo Júnior Baiano, por causa desse lance, mas e aí, o que acontece com o Flamengo sem ele e ele, talvez, com um gancho grandão sem poder jogar? Parem para pensar, por favor. Bom, a CBF lançou a tabela básica do Campeonato Brasileiro com algumas rodadas do certame nacional. O Flamengo vai estrear no dia 29 de março contra a equipe do Internacional de Porto Alegre no Rio de Janeiro. Daí o Flamengo sai no dia 5 de abril para enfrentar o Vitória, na Bahia. No dia 12 de abril, o Flamengo vai ao Rio Grande do Sul para enfrentar o Grêmio. Então, esses são os 3 primeiros jogos do Flamengo no Campeonato Brasileiro. A tabela básica da CBF ainda não tem definido os horários, porque isso vai de acordo com o que a TV, que tem os direitos de transmissão, vai determinar ainda junto com a CBF. Mas já gravem aí. Dia 29 contra o Internacional, dia 5 de abril contra o Vitória lá e dia 12 de abril contra o Grêmio lá. Depois a gente pega o Juventude em casa, o Vasco em casa, o Corinthians em casa, então são 3 jogos em casa do Flamengo. Vamos a Minas Gerais enfrentar o Cruzeiro, depois a gente pega o Bahia em casa, Botafogo em casa, Palmeiras em São Paulo, Fortaleza em casa, Sport lá no Recife, São Paulo em casa, Santos lá na Vila Belmiro, Fluminense em casa, Bragantino lá no Anabi Chedi, Atlético Mineiro em casa, Ceará em Fortaleza e o Mirassol em casa. Ou seja, são muitos jogos nesse primeiro turno que o Flamengo fará em casa, o que é bom, porque dá pra gente dar aquela estilingada, dar aquela arrancada logo no começo do Campeonato Brasileiro. Gostei muito da tabela. O que vocês acharam? Hoje, no Jornal do Meio-Dia, nós vamos repercutir mais com imagens do tumulto e também com a tabelinha do Campeonato Brasileiro. Espero vocês meio-dia comigo no Central do Fla para a gente poder resenhar sobre isso, tá? Bom, agora sobre o Jorginho. Por que o Jorginho ainda não assinou o pré-contrato? É coisa bem rápida, tá, pessoal? Não fica com raiva, não. O Mikel Arteta, junto com os dirigentes do Arsenal, pediram não só para o Jorginho, mas para todos os jogadores do Arsenal que vão ser desligados no meio do ano, que não assinem e não divulguem as suas saídas do clube nesse momento. Há uma pressão muito grande da torcida do Arsenal pelo fracasso que o Arsenal teve na janela de inverno, não conseguindo contratar nenhum reforço sequer. Então, o Mikel Arteta, que está com o Arsenal a 7 pontos do líder Liverpool, da Premier League, o Liverpool tem 57 pontos e o Arsenal 50, e que ainda está muito vivo na Champions League, tendo se classificado direto para as oitavas de final, o Arsenal nem pegou os playoffs que o Real Madrid pegou, por exemplo. Ele quer tranquilidade para trabalhar num elenco de 24 atletas, onde 5 já se lesionaram. Ou seja, ele está apenas com 19 atletas. Então, divulgar que assinaram pré-contrato poderia aguçar os ânimos dos torcedores
do Arsenal e acabar transformando o apoio em cobrança. É por isso que o Jorginho não assinou um pré-contrato ainda. Conversei com uma pessoa do Flamengo ontem que me disse assim: Fabrício, vocês estão preocupados com pré-contrato? Pré-contrato não vai ser problema. Esse não é problema. Ninguém, segundo me garantiram, não é palavras do Fabrício, eu estou repassando para vocês. Ninguém vai atravessar a negociação do Jorginho porque a proposta do Flamengo foi aceita pelo atleta, o atleta está satisfeito com os valores, está satisfeito em jogar no Flamengo e teria que ser algo muito sobrenatural, muito fora da casinha para tirar o Jorginho do Flamengo. Então, as coisas com o Jorginho estão certas. Agora, é claro, pessoal, se um Palmeiras resolver atravessar pagando salários astronômicos para o cara, o Flamengo não vai bancar. Mas hoje, o que há de hoje no cenário é que Flamengo e Jorginho estão acertados, igual eu falei lá atrás para vocês. É só uma questão estratégica de um pedido do Arsenal que o Jorginho ainda não assinou o pré-contrato. E o Jorginho está aproveitando nesse momento para acertar situações particulares para ele poder vir para o Brasil. Valeu? Se inscreve no nosso canal, não esquece de baixar o Flash Score e ajudar o nosso canal a ter esse apoio financeiro da melhor plataforma de estatísticas do mundo. Baixa o Flash Score, só vale se clicar no link que está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Baixou em outro lugar? Não está ajudando o nosso canal. Conto com vocês. Tenham uma excelente quinta-feira. Fiquem com Deus. Saudações rubro-negras.